Olá, tudo bem? O livro de Ruth é um dos livros mais pequenos da Bíblia, porém tem uma história grandiosa. Ele começa falando de Elimeleque, que morava em Israel, mas houve fome em Israel. Então ele decide ir para as terras dos Moabitas. Então ele se muda para as terras dos Moabitas juntamente com a sua esposa Noemi, também com seus dois filhos. E ali acontece uma tragédia na família, porque Abimeleque morreu, Elimeleque faleceu e também os seus dois filhos. E esses seus dois filhos haviam casado com duas moabitas. Então agora Noemi ela ficou sozinha com suas noras. Porém ela fala que não tinha outro filho para dar para elas. Segundo ela ali também as leis de Israel. E Noemi decide voltar para sua terra, porque ela ficou sabendo que o Senhor havia visitado a sua terra, que Deus havia abençoado a terra de Israel, que novamente ali havia fartura de pão. Porém, ela fala para suas noras voltar para o seu povo, viver a vida que elas viviam. Mas Ruth, uma das suas noras, não quis voltar, não quis abandonar a sua sogra. Ela fala no capítulo, no verso 17 do livro de Ruth, ela fala: Onde quer que morreres, morrerei, e eu ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe prover, se outra coisa não seja que a morte me separe de ti. Então essa foi uma declaração, podemos dizer que é uma declaração de amor de Ruth para sua sogra. Ela disse que jamais abandonaria sua sogra. E finalmente as duas voltam para Israel. Imagina a situação de Noemi. Não tinha mais nada, perdeu tudo. Segundo os costumes daquela época, Noemi, a sua situação era sem solução, porque para ela recuperar suas terras, precisava de haver um parente mais próximo. Mas para isso, esse parente deveria se casar com Ruth. Isso era quase impossível, se não fosse interferência de Deus. Então a gente sabe da história que Ruth encontrou Boaz. Boaz era um parente próximo de Noemi. E ele se casou com Ruth. E Ruth teve um filho de Boaz, que pôs o nome de Obed. E segundo o livro de Ruth, esse Obed que seria o consolador da vida de Noemi, porque ele foi considerado como sendo o próprio filho de Noemi. E fala aqui no verso 15 do capítulo 4 de Ruth, fala: Ele será restaurador da sua vida, consolador da sua velhice, pois tua nora quem te ama lhe deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Então o amor de Ruth era tão grande por Noemi, que para Noemi, Ruth era melhor do que 7 filhos. Então Ruth havia perdido seus filhos, mas Deus o recompensou, colocando esse amor grandioso no coração de Ruth. E Ruth teve esse filho e chamou de Obed. A gente sabe que esse Obed, ele é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. E quando Jesus ele andava nas terras de Israel, ele era chamado de filho de Davi. E na genealogia de Jesus, Ruth faz parte da genealogia, e também Jessé e Davi, ou nesse caso o filho de Ruth, que é Obed. Então foi dessa geração que veio Jesus. Se a gente for pensar bem, quem iria restaurar a vida de Noemi de forma definitiva é o próprio Jesus. Então, através da herança de Ruth e Boaz, veio Jesus, que finalmente vai restaurar não só a vida de Noemi, mas a vida de toda a humanidade. Imagine agora Noemi na ressurreição,
A Bíblia fala que haverá um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. E agora, sem dúvida, Noemi pode ter os seus 2 filhos de volta e também o seu marido. É claro que esses julgamentos só pertencem a Deus, mas existe essa possibilidade. Então a vida dessa mulher, ela será mudada para melhor definitivamente quando vier o reino de Deus. É claro que naquela época já houve uma restauração, já houve uma mudança significativa da vida de Noemi. Deus não abandonou Noemi, porque Deus não nos abandona. Às vezes acontecem umas tragédias na nossa vida, coisas difíceis que a gente pensa que não há solução. Porém, enquanto Noemi, ela via a sua vida sem nenhuma solução, Deus já havia providenciado a sua nora Ruth, para que através de Ruth ela tivesse a sua vida abençoada por Deus, abençoada também por essa geração que veio através de Ruth.